Olá, meus amigos de luz, muito boa noite. Eu sou a Aline Moura e hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 87 do livro Palavras de Vida Eterna, que se chama Alimento Verbal. Então, vamos conversar e já é uma alegria enorme estar aqui com vocês, a convite dessa casa maravilhosa, sempre levando o Evangelho de Jesus através dos livros espíritas, através de palavras consoladoras. Bom, vamos lá ao capítulo 87 do livro, que diz: Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Trata-se de uma frase de Tiago, capítulo 3 ao 17. Bom, aqui, no primeiro momento, nós já encontramos, através do Espírito Emmanuel, uma sabedoria que é um versículo do Evangelho do Cristo, traduzido pelo apóstolo Tiago. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica. E é tão importante a gente pegar a interpretação dessa frase, porque se a gente for em outra obra de Emmanuel, que se chama Pensamento e Vida, Emmanuel fala de duas asas fundamentais para o ser humano, que é a sabedoria e o amor. Ele coloca a sabedoria e o amor como duas asas fundamentais para o homem na Terra. E aqui ele já vem introduzindo o texto dizendo que a sabedoria vem do alto. E se a sabedoria vem do alto, de onde viria o amor? O amor vem do espírito, é a essência espiritual que está dentro de nós. Todos nós, independente do nosso grau de conhecimento na doutrina espírita, algum dia vamos falar de uma pequena expressão de grande significado que se chama centelha divina. O que é a centelha divina? A centelha divina é uma partícula de Deus em nós. E através dessa semente que Deus planta em nós, que nós compreendemos Deus, que nós compreendemos o significado dele na nossa vida. Todos temos, independente da nossa crença ou não. Mas o que isso quer dizer? Que essa sabedoria vem do alto, mas também está dentro de nós. E Emmanuel vai continuar dizendo que, primeiramente, ela é pura. Pense numa criança que às vezes parece tão sábia como um adulto, depois pacífica, porque essa sabedoria, ela vem melhorar os nossos relacionamentos, ela vem nos mostrar a simplicidade do coração através do desenvolvimento das nossas virtudes, como o perdão, por exemplo. Para que haja uma sabedoria pacífica, a conciliação, o amor, o perdão, a segunda chance deve vir na frente. Ainda Emmanuel, através desse versículo de Tiago, vai destacar que essa sabedoria também é moderada. Por que moderada? Porque ela tem equilíbrio. É tratável. Por que tratável? Porque ela vem para nos ensinar, para nos mostrar como adquirir esse trato, como adquirir essa flexibilidade diante da vida. E ainda cheia de misericórdia, misericórdia divina, misericórdia de um Deus que nos ama e nos ama tanto que sempre está nos dando uma segunda chance, sempre está nos trazendo a oportunidade do recomeço e de bons frutos. Por quê? Porque quando nós usamos essa sabedoria, nós estamos semeando no nosso presente a garantia de um futuro bom, puro, pacífico, moderado, tratável, misericordioso, com frutos que nós mesmos espalhamos, frutos de bondade e de caridade. E aí sim,
nós podemos entrar no texto de Emmanuel que vai dizer o seguinte: encontrarás a frase brilhante repontando de toda parte. É bom lembrarmos agora o título do capítulo, Alimento Verbal. O que é um alimento? Alimento é algo que nos sacia, é algo que mata a nossa fome, é algo que vem para nos preencher, nos completar. E lembrando que alimento, muitas vezes, nós temos a ideia do alimento como um alimento da mesa de cada dia. O pão, o arroz, o feijão, a carne, mas nós muitas vezes nos esquecemos do alimento do espírito, que é o tempo todo a nossa frequência de pensamentos e de sentimentos. E essa frequência de pensamentos e sentimentos é que vai se transformar naquilo que nós verbalizamos, naquilo que nós colocamos para fora. Muitas das vezes, o que estamos sentindo, muitas das vezes nós colocamos esse alimento verbal como algo que nós nem degustamos, apreciamos direito o sabor que vai causar na vida de outras pessoas, não é verdade? Às vezes, a gente verbaliza o pensamento antes de filtrar, antes de pensar qual é o sabor, qual é o gosto que isso vai causar, ou o desgosto. Lembra dessa palavra? Desgosto, desgostar. É tirar o gosto de algo que um dia já foi apreciável. Então, esse alimento verbal, ele diz o seguinte, que você vai encontrar uma frase brilhante, uma palavra de impacto, algo bonito em toda parte, desde o Evangelho do Cristo, desde um livro de filosofia, desde um livro de poesia, desde uma psicografia, desde uma palavra amiga. Então, essa palavra amiga, ela vem por toda a parte. E muitas vezes, ela vem sim, naquele momento que nós mais estamos necessitando. Mas, no item 2 do texto, Emmanuel vai completar. Empregam-na cientistas eméritos, articulando as interpretações que lhes vêm na cabeça. Olha só que importante aqui a gente entrar no campo das interpretações. Paulo de Tarso, ele tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: a palavra orienta, mas o exemplo arrasta. O que isso quer dizer? Que quando nós dizemos algo, nós buscamos às vezes orientar, mas quando nós fazemos, nós mostramos através do exemplo o que nós gostaríamos de dizer, nós estamos dando ao outro a oportunidade de se espelhar em nós. E é isso que Jesus fazia. Muitas vezes, Jesus, por mais que falasse por parábolas, o que eram as parábolas se não uma contação de história? Mas ainda assim, falando da forma mais simples, usando exemplos que ocorriam na sociedade, Jesus ainda foi muito mal interpretado. Imagine nós, com tantas palavras que existem no dicionário hoje em diversas línguas. Então, os cientistas, eles buscam interpretar os fatos, os acontecimentos, de acordo com o que eles acreditam, com o que eles estudam. Ainda, a palavra é tomada por filósofos variados para a exaltação, a valorização dos princípios que eles esposam, né, que eles se comprometem. Usam-na os sofistas de todas as procedências para expressarem as ideias que lhes são próprias. Então, a palavra, em todas as épocas da humanidade, ela foi utilizada para quê? Para orientar,
para passar o conhecimento através dos primeiros filósofos, que na carência de livros, de apostilas, de materiais de estudo, usavam as palavras para transmitir esse conhecimento nas praças. E os sofistas, eles eram nada mais do que professores itinerantes, professores que iam aos lugares transmitir esse conhecimento, percorrendo a cidade de um lugar para outro, ensinando as pessoas a arte da retórica e a argumentação. E isso nós estamos falando das primeiras épocas da humanidade, dos primeiros professores, dos primeiros argumentadores. Então, o que era a retórica? Era a arte de argumentar bem pela palavra. Então, esses professores sofistas, essa classe de filósofos, vamos colocar assim, esse grupo de filósofos que andavam de locais em locais, transmitindo esse conhecimento, eles ensinavam a arte de argumentar bem. Coisa que ao longo do tempo muito se perdeu, porque essa argumentação, ela vai ser um destaque de quem? De quem tem acesso à leitura, de quem tem acesso ao conhecimento, de quem tem acesso à educação, à cultura. Então, isso vai se tornando uma coisa cada vez mais própria de um grupo de pessoas que teve oportunidade de estudar, que teve oportunidade de acessar materiais, de acessar determinados locais de estudo, de cultura, de arte, mas nada impede, né? Nós estamos falando aqui de uma construção dessa argumentação dessa palavra, que nada mais é do que você conseguir colocar em defesa aquilo que você pensa, certo? E aqui, no primeiro momento do texto, Emmanuel vai justamente buscar essa classe científica para que a gente possa entender que a palavra, o domínio da palavra, ela tem acesso desses grupos que têm oportunidade de estudo, oportunidade de trabalhar em profissões que não são tão acessíveis, mas que são sim importantes na sociedade. E assim, vão se apossar dela ainda artistas diversos. Olha aí, novamente, pessoas que têm oportunidade de visitar locais culturais, locais artísticos, de repente, oportunidade até de visitar outros países, conhecer outras culturas, colorindo as criações que lhes fluem da alma. Por que criações que lhes fluem da alma? Porque você sabia que o nosso cérebro, ele não consegue separar a imaginação da realidade? E o que que acontece? Muitas vezes, quando nós estamos assistindo um filme, por exemplo, o cérebro entende que nós estamos passando por aquele acontecimento. E toda aquela adrenalina que nós estamos sentindo, num filme de suspense, por exemplo, o nosso cérebro entende que nós estamos realmente vivenciando, passando por aquele acontecimento. Então, a palavra vai colorir essas criações mentais, esses pensamentos que vêm da alma, do espírito, da parte pensante, da parte criativa do ser. Entretanto, é preciso recebê-la na pauta do discernimento justo. Outra palavra que Emmanuel adora usar, discernimento. O que é discernimento? É você filtrar, é você saber avaliar uma situação de um ponto de vista justo, de um ponto de vista equilibrado, honesto. E ainda ele vai dizer o seguinte, que há frases seguras e primorosas, ocultando imagens repelentes, assim como tecidos de ouro e pérolas, escondendo o monturo. Então, Emmanuel, ele faz
espécie de comparação para dizer o seguinte, que há palavras bonitas que escondem almas extremamente difíceis, pessoas extremamente cruéis, pessoas extremamente negativas. Então, a gente precisa entender, né, o que vem da boca para fora nem sempre vai refletir o coração, certo? E ele vai dizer o seguinte, que examina o campo que te fornece o alimento verbal. E como que você pode examinar se uma pessoa que diz palavras bonitas, ela é uma pessoa de bem ou não? Se um espírito que está ali transmitindo ali pensamentos, se ele é um espírito de bem ou não, pela questão moral. A palavra bonita pode acontecer com frequência, mas é nas atitudes, na parte moral do ser, que você vai conseguir perceber se essa pessoa ela está te fornecendo esse alimento verbal, se é essa palavra consoladora, se é essa palavra amiga de bom coração, ou se ela simplesmente está aí colorindo o que diz para você. E ainda vai dizer, seja na escrita de mãos hábeis, habilidosas, ou na fala de pessoas distintas, assinala o que recolhes. Então, seja pelas mãos de pessoas habilidosas, ou ainda pela fala de diferentes pessoas, né? Vê bem o que você recebe. Não coloque tudo dentro de você. Dê sempre a chance da dúvida. Kardec, ele nos ensina muito sobre isso no trabalho que ele fez com o Livro dos Espíritos. Sempre se questionar, sempre se instruir. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Então, sempre se questionar, sempre estudar, sempre se perguntar: será que isso está realmente correto? Onde será que eu posso investigar melhor? Não sair acreditando e nem compartilhando tudo o que você vê, porque muita gente, né, se confunde nesse campo das palavras, se confunde no campo das interpretações. Muitas vezes a gente já foi mal interpretado, mas a gente também já interpretou outras pessoas de forma errônea. Então a gente precisa ver bem aquilo que a gente fala, mas também aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente coloca dentro do nosso coração. E, finalizando aqui o texto, ele vai dizer o seguinte: a inspiração do alto nasce na fonte dos sentimentos puros. Então, quando a espiritualidade quer nos inspirar, ela vai buscar os nossos sentimentos mais puros, vai buscar a edificação, a paz, o equilíbrio, a afabilidade. O que é afabilidade? A doçura para com todos. E ela vai se manifestar nessa compreensão fraternal, trazendo sempre a misericórdia e produzindo bons frutos de onde quer que estejamos, certo? E Emmanuel vai nos advertir mais uma vez. Não te enganes com discursos preciosos, muita vez desprovidos de qualquer sinal construtivo. Então é isso que eu te falei. Muitas pessoas vão nos criticar, vão nos apontar, vão nos trazer pontos negativos, vão tentar nos derrubar com palavras, mas na medida que a gente se autoconhece, na medida que a gente sabe bem as nossas forças, tudo que nós somos, tudo que nós construímos, na medida em que nós temos certeza que Deus nos ama e como Ele nos ama incondicionalmente, o nosso dever é sempre filtrar, não acreditar em tudo que a gente escuta, filtrar se é bom, se não é. Quando a gente tem um defeito que incomoda muito aos outros, a gente vai perceber que várias pessoas vão falar sobre esse defeito.
que várias pessoas vão tentar nos alertar sobre a importância dessa mudança. A importância, por exemplo, de falarmos menos, né? Quem nunca se deixou levar pela energia da fofoca, pela energia da crítica, pela energia da calúnia, da difamação? Quem nunca? Então, nós, como seres que estamos construindo, né, o nosso interior, que estamos procurando buscar a transformação moral, a transformação pelo Evangelho, nós temos sempre que lembrar que tudo passa e que a gente precisa melhorar a nossa fala, melhorar a nossa forma de se comunicar com os outros, buscar essa afabilidade, essa doçura nas palavras. Nem todas as conversas difíceis precisam ter um tom agressivo. Nem sempre precisamos dizer ao outro algo que nos incomoda de forma agressiva, de forma rude, de forma nervosa, discutir, brigar. Nem sempre. A gente pode sim ter uma conversa difícil, com palavras que não vão magoar essa pessoa, não vão abater essa pessoa, mostrando para ela que nós estamos sim do lado dela e que nós estamos buscando ali, junto com ela, melhorar essa situação em que ela se encontra. Então, finalizando aqui a nossa reflexão de hoje, Emmanuel vai dizer: é possível que não consigas identificar de pronto as intenções de quem fala. Isso é fato. Às vezes, a gente não vai conseguir perceber qual é a intenção daquele discurso, qual é a intenção daquela conversa, daquela crítica, daquela mágoa. Entretanto, podes observar os resultados positivos da ação de cada conversador. É isso. A gente pode observar as atitudes e a gente pode fazer com que essa pessoa reflita sobre o que ela nos disse, através também da nossa mudança de atitude. E pelos frutos que pendem na árvore da vida de cada um, sabes perfeitamente a escolha que te convém. Então, Emmanuel vem dizer o seguinte nesse texto: há palavras bonitas, há palavras brilhantes em toda parte, os cientistas, os artistas, os filósofos, os professores, eles têm domínio dessa arte de argumentar, dessa arte de defender, dessa arte de discursar, de se comunicar bem. Há frases bonitas, seguras, primorosas, luxuosas, em corações nem tão bonitos assim. E seja na escrita ou na fala, verifica bem aquilo que você recebe, verifica bem aquilo que você acredita, verifica bem aquilo que você transmite para o outro. Porque muitas vezes a gente se queixa de como o outro se comunica com a gente. Mas será que a gente se comunica com ele com amor? Será que a gente acolhe as palavras dele? Será que a gente acolhe a importância dele na nossa vida? Será que a gente sabe escutar? Às vezes, numa conversa, a gente quer se comunicar, falar o tempo todo. Mas será que a gente sabe escutar com empatia, com amor, com compaixão, acolhendo aquela dor? Será que a gente sabe filtrar, né? Filtrar, será que a gente sabe entender o que as palavras não dizem, entender o que os olhos estão dizendo, o que a comunicação dos gestos estão demonstrando? Será que a gente sabe entender aquilo que a boca não fala? Então, aqui são muitas e muitas as reflexões, mas Emmanuel certamente vem dizer que Deus está nos olhando por toda parte e está torcendo para que através da palavra, através desse alimento verbal, de bons pensamentos e de bons sentimentos que vão gerar bons argumentos, nós possamos, sim, transformar a nossa vida e transformar a nossa história
né? Nos libertando do passado, nos libertando de mágoas e fazendo com que essa palavra, com que esse alimento verbal seja cada vez mais puro e amigo, seja cada vez mais consolador a todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, meu nome é Aline Moura, eu agradeço pela oportunidade e desejo que você continue acompanhando aqui o livro Palavras de Vida Eterna, que é um livro maravilhoso e vai trazer ainda mais reflexões para você. Um grande abraço a todos e gratidão pelo convite dessa casa.